A manchete do UOL agora é algo que é extremamente grave o que a gente está falando aqui. Estamos falando que o presidente do INSS foi afastado após uma ação que apura o desvio de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O Alexandro Stefanuto foi afastado em meio a essa operação chamada Operação Sem Desconto e que está apurando uma cobrança irregular de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Essas cobranças teriam acontecido num período de 2019 a 2024, ou seja, atravessando aí os dois governos, governo Bolsonaro e governo Lula. A Operação Sem Desconto mira golpes contra aposentados e pensionistas. E essa ação resultou no afastamento justamente do presidente do INSS, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS. Essa ação da Polícia Federal cumpre 6 mandados de prisão temporária, além de 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão de reais. Esse grupo, que é alvo da operação, é suspeito pela prática de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários que são concedidos pelo INSS. E servidores públicos estão no alvo. São suspeitos de participar desse grande esquema. Segundo informações da Polícia Federal, 6 profissionais, 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Entre eles, o presidente do INSS. A investigação mira aí 14 unidades da federação, soma mais de 700 policiais federais, 80 servidores da controladoria também atuam neste momento em vários estados brasileiros, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, entre outros. Josias, a gravidade dessa operação, a gravidade dessa informação do afastamento do presidente do INSS, que estaria aí, segundo essas investigações, essas primeiras informações, envolvido nesse esquema? É tudo muito grave, não é? O afastamento vem bem, mas chega tarde, né? Chega no instante em que a Polícia Federal desvenda um esquema que já resultou num desvio bilionário. Agora, pelo menos o que se percebe é que o Lula aprendeu alguma coisa com o caso Juscelino Filho. No caso do Juscelino, mesmo indiciado por lavagem de dinheiro, corrupção, ele obteve do presidente um voto de confiança e o Lula disse, não, ele tem direito ao benefício da dúvida. Aqui, no caso do presidente do INSS, ele ainda não foi indiciado, não foi denunciado, como no caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mas se há uma suspeita em relação a determinado servidor, o melhor é que ele vai exercer o seu direito de defesa e usufruir do benefício da dúvida longe dos cofres. Então, essa é uma primeira mudança e é uma mudança benfazeja. Agora, quando tomou posse, em 2023, o Lula tinha prometido, estejam certos de que nós vamos acabar, uma vez mais, com a vergonhosa fila do INSS. A fila mais do que dobrou. E a operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, revela que, além de descumprir o prometido, o governo da reconstrução convive agora com a vergonha de uma outra velha ruína, que é a corrupção. Então, numa ponta do esquema está a burocracia larápia do INSS. Na outra ponta estão as engrenagens sindicais apodrecidas. Unindo as duas pontas, os investigadores descobriram que há uma quadrilha especializada em morder, sem autorização, pedaços de aposentadorias de brasileiros humildes. Então, entre 2019 e 2025, como você realçou, Fabiola, os descontos ilegais somaram 6,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. E aí foram afastados 6 servidores, entre eles o presidente do INSS, o Alessandro
Stefanuto. Há 2 anos e 4 meses, quando o Lula se comprometeu a acabar com a vergonhosa fila, as vítimas da espera por pensões e benefícios do INSS somavam 930 mil pessoas. Hoje, há na fila mais de 2 milhões de brasileiros, que é um número equiparável à pior marca da gestão Bolsonaro, ali no início de 2020. Então, a vergonha dos descontos ilegais também é um fenômeno despolarizado. Segundo a Polícia Federal, começou sobre o Bolsonaro, lá em 2019, intensificou-se na gestão do Lula. E por mal dos pecados, Fabiola, essas vergonhas do INSS ganham as manchetes no instante em que o contribuinte brasileiro acerta as suas contas com a Receita Federal. No Brasil do imposto de renda, sempre muito ágil, bem planejado, o brasileiro paga os impostos que serão desviados nesse Brasil do INSS, que é lento, improvisado. No país da Receita, no país do fisco, os ricos brincam de esconde-esconde. E aqui, nesse país da aposentadoria, no INSS, os pobres não têm para onde fugir. Então é tudo muito vergonhoso, da fila à corrupção. O nosso chat aqui já está bombando em pessoas falando a respeito disso, indignadas inclusive. Isso vai ter um peso fortíssimo para o governo Lula, que está aí com uma série de dificuldades, né? Logo após a saída, como você até lembrou, né, Josias, após a saída do Juscelino, que também aí apontado com um caso de corrupção. Agora, esse caso, e que envolve, né, essa parcela da população extremamente fragilizada, que é justamente esse grupo de aposentados e pensionistas. Na nossa reportagem, que é a manchete principal do UOL, quando você desce essa reportagem, você encontra lá quem é o presidente do INSS. Tá muita gente perguntando a respeito disso, né? Quem é ele? Foi indicado por quem? Como é que ele chegou lá? Bom, o presidente afastado do INSS, ele é filiado ao PSB, que é um partido aliado do governo Lula, porque é o partido, inclusive, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Alessandro, ele é procurador federal de carreira. Ele já chefiou a Procuradoria Especializada do INSS e fez parte do grupo de transição do governo Lula para a área da Previdência. Ele assumiu a presidência do INSS em julho de 2023, no governo Lula. E ele substituiu o Glauco Vanburg, que ocupava o cargo interinamente. Antes de se tornar presidente, ele era diretor de Finanças e Logística também do INSS. Vamos lá, Thales. Que impacto isso tem para o governo Lula? De que maneira o governo Lula deve se pronunciar? Agora a gente está até aguardando algum pronunciamento a respeito do governo, diante da gravidade desse assunto. O primeiro impacto, Fabiola, é sobre o ministro da Previdência. O que ocorre? O presidente do PSB, o partido desse cidadão, que é o presidente do INSS, é o Stefanuto. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse hoje, está nos sites aí, que o partido não foi consultado quando o Alexandre Stefanuto foi indicado para presidir o INSS. A frase dele é o seguinte: embora ele seja do PSB, foi escolhido pelo ministro Lupe sem qualquer indicação do partido. PSB não foi quem indicou. Ele foi escolhido pelo ministro Carlos Lupe. O PSB não foi consultado sobre essa indicação. Ou seja, lavou as mãos e botou em cima do Carlos Lupe, que é do PDT, não é do PSB. Ou seja, o Lupe vai ter que responder por isso. Vai ter que responder. Está no momento em que está havendo uma revolução, muito reboliço dentro do governo por causa da reforma ministerial. A turma já quis a cabeça do Lupe várias vezes, quer o cargo. Então, os ministros, estão os partidos aí querendo o cargo. Então, o Lupe agora entra na frigideira por causa disso aí. E certamente ele tem que responder se foi ele que escolheu. Por que escolheu? Porque o cara era diretor de finanças. O cara era diretor de finanças no Bolsonaro e, pelo jeito, o esquema começou lá. Então, muito provavelmente, o cara... Normalmente, essa gente troca todo mundo depois. É estranho até que um cara do PSB seja
fosse diretor de finanças no governo Bolsonaro, se o Bolsonaro não era dado a deixar esquerdistas dentro do governo. Muito estranho. Essa história está muito mal contada até agora e é preciso que o governo seja duro e o ministro Carlos Lupe tem que vir a público e se explicar. Ó, já está marcado. Inclusive, está falando, a gente desde cedo está pedindo, inclusive entrevista com Carlos Lupe, também com outros integrantes do governo, claro, e acaba de vir o comunicado aqui para a gente que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, vai conceder uma entrevista coletiva marcada para logo mais às 11 horas da manhã e o ministro Carlos Lupe, que você está citando aí, que tem que se pronunciar a respeito disso, né, que é o ministro da Previdência, vai participar dessa entrevista coletiva, assim como o ministro também da Controladoria-Geral da República, o Vinícius Marques de Carvalho, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles foram ágeis até em marcar essa entrevista coletiva, né, diante desse escândalo, né, Otales? E a Polícia Federal, diga-se de passagem, está sendo ágil. Tá? Independente de qualquer coisa, foi lá e botou o dedo da ferida. Olha, tem aqui o presidente do INSS envolvido fizeram busca e apreensão na casa dele. Tá? Outra coisa que, já aproveitando essa coletiva, o ministro da Justiça vai ter que explicar também o fato de que o governador de Goiás está dizendo que o Ministério colocou que Goiás é o segundo estado com mais problemas de envolvimento de postos de gasolina com o crime organizado e diz que isso é porque ele está se colocando contra o projeto de polícia, de reformulação da polícia no nível nacional proposto pelo Ministério da Justiça. O ministro da Justiça vai acabar tendo que se explicar nessa coletiva se por quê? Porque o que o governador de Goiás, Caiado, que é pré-candidato à presidência da República, diz que lá não são 160 e tantos postos ligados ao crime organizado, são apenas 9. Isso aí tem que ser esclarecido imediatamente. Ô, Josias, está aí então, a entrevista coletiva não tem nenhuma fala até agora, nenhuma resposta do governo, o afastamento somente dele, mas também não há detalhes de como esse afastamento aconteceu, né, e nem detalhes sobre a investigação do envolvimento dele, né. Isso tudo deve ser esclarecido logo mais às 11 horas nessa entrevista coletiva, o governo então convocando esses principais nomes para que participem dessa entrevista coletiva. É indispensável a explicação, né, Fabíola? Nós estamos vivendo uma fase de grande desalento do brasileiro em relação à corrupção. Corrupção, antigas sentenças foram anuladas, multas, delatores, gente que confessou ter assaltado os cofres públicos foi isentada de responsabilidade. Então, há um grande desalento. E o Lula flertou com o risco quando, dias atrás, autorizou a concessão de asilo para a primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Ela foi condenada por corrupção no país dela, lavagem de dinheiro, Caixa 2, recebeu 3 milhões de dólares da Odebrecht. E o Marcelo Odebrecht, o ex-príncipe das empreiteiras no Brasil, ele, numa delação premiada, disse que esse dinheiro, esses 3 milhões de dólares, foram entregues à campanha lá do marido da Nadine Heredia, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, a pedido do PT, a pedido do Lula. Então, surgiu o mantra segundo o qual o Brasil exportou corrupção e agora está importando impunidade quando traz para cá, livrando do cumprimento de uma pena de 15 anos de cadeia a ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Nesse contexto, não dá para o presidente da República conviver com denúncias de corrupção inexplicadas. É preciso trazer explicações sobre esse caso do INSS. Não é possível
submeter o contribuinte brasileiro no instante em que todos estão preenchendo a sua declaração do imposto de renda, estão acertando suas contas com a Receita Federal, deixar o brasileiro no escuro em relação a um caso de assalto ao INSS que envolve mais de 6 bilhões de reais, desvios de mais de 6 bilhões de reais, algo assim precisa ser rapidamente explicado. Daí essa convocação da entrevista. Espera-se que consigam explicar por que é que isso, tendo iniciado lá atrás, no governo Bolsonaro, continuou sob Lula, por que chegou a esse ponto, né? Espera-se que as autoridades tenham explicações plausíveis, Fabiola. Agora, deixar o contribuinte no escuro é uma opção que não estava disponível para o Lula. A gente tem, nesse momento, Josias, uma nota que chega aqui, porque as pessoas estão questionando também quem é o presidente do INSS, como é que foi a indicação dele, até para saber o impacto disso no governo Lula e esse caso esbarrando, inclusive, no governo Lula, né? E importante dizer que esses golpes começaram em 2019 e foram até o ano passado, segundo essa investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República, né? E está aqui a nota do PSB, que é o partido do presidente afastado do INSS. O que diz a nota oficial? Em face da operação desta quarta-feira da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, o Partido Socialista Brasileiro esclarece que Alexandro Stefanuto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, não é indicação do partido, embora seja seu filiado. O PSB manifesta seu total apoio à apuração dos fatos, com a expectativa de que, respeitados os devidos processos legais e amplos direitos de defesa, as denúncias sejam plenamente esclarecidas, assina o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Curioso, né, Josias, porque o PSB levanta a mão aí e diz, não é indicação nossa, não é indicação nossa. Sempre que explode um escândalo, o inusitado aparece, né, Fabiola? Os partidos se isentam de responsabilidade, os padrinhos, eventuais padrinhos dos servidores encrencados, logo lavam as mãos. Se é um parlamentar, autor de uma emenda enfiada no orçamento por sua iniciativa, mas que lá na ponta foi desviada, o parlamentar logo se apressa em esclarecer que não é responsabilidade dele fiscalizar a aplicação do dinheiro. Ele apenas destinou o dinheiro. Não importa. No caso do Juscelino Filho, por exemplo, o dinheiro foi para a cidade dele, lá no interior do Maranhão, a cidade que era governada pela irmã dele. O desvio foi feito em estradas que foram asfaltadas nas proximidades da fazenda da família, mas ele disse que não tinha nada a ver com nada, que ele apenas colocou o dinheiro no orçamento, uma rubrica do orçamento, e que cabe ao Estado fiscalizar. Então, é sempre assim. Todos se isentam de responsabilidade. Agora, o fato objetivo é que o Alessandro Stefanuto estava à frente do INSS desde 2023. Foi nomeado ali meses depois da posse do Lula. E o PSD não reclamou da nomeação dele, não esclareceu que ele estava lá sem a sua anuência, sem o seu aval. Agora, assim que explode um caso de desvio, o partido corre para soltar uma nota, para dizer que não tem nada a ver com nada. Então, muito conveniente. Agora, insuficiente. Né? Porque nesse esquema, ninguém nunca é responsável por coisa nenhuma. Agora, o fato objetivo é que enfiaram a mão, mais uma vez, no bolso do contribuinte brasileiro, Fabiola. Nesse caso específico, enfiaram a mão no bolso de aposentados, humildes, gente que não autorizou e que, de repente, descobre que alguma entidade sindical, por um passe de mágica, está descontando um pedaço da sua aposentadoria, sem que tivesse sido autorizado. Houve uma série de ações judiciais, pessoas que, tendo descoberto, alguns até com muito atraso, depois de grande quantidade de recurso descontada na sua aposentadoria, pessoas entraram na justiça para tentar reaver o dinheiro. Isso foi acendendo a luz vermelha nos painéis de controle do governo. Aí deflagrou-se essa investigação, agora materializada numa operação que mobiliza aí centenas de agentes federais, funcionários da CGU, e o custo para apurar um escândalo como esse é muito grande. Veja que começou
em 2019, ainda na administração do Bolsonaro. Só agora, 6 anos depois, os rapazes da Polícia Federal chegaram para tocar a campainha dos envolvidos. É muito tempo de desvio, é muito dinheiro desviado e não é uma notinha do partido que vai isentar a agremiação de responsabilidade. Por que não expulsa aí o Stefanuto? Por que não tomou providências lá atrás? Então, agora todo mundo vai se isentar, Fabíola, todo mundo vai se isentar. Agora, objetivamente, houve o desvio, houve a supressão de pedaços, nacos expressivos de aposentadorias e as pessoas precisam se responsabilizar por isso. Aquelas que estão mais diretamente envolvidas e aquelas que têm responsabilidade política pelo que está acontecendo.